Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Hoje, dia 26 de março de 2021, mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Comigo, o pastor Ronildo Fernandes, da Igreja Chamas do Avivamento em Governador Valadares. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estar realizando este programa com o objetivo de estarmos evangelizando pessoas, de estarmos edificando vidas na casa de Deus. Louvamos a Deus por sua pessoa que acompanha este canal, que está inscrito, que compartilha as nossas lições de escola bíblica dominical. Louvamos a Deus porque vocês são importantes em nosso trabalho. Vocês cooperam na evangelização, no ensino da igreja, a partir do momento que vocês compartilham, propagam o nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês, abençoe o lar de cada um que acompanha este trabalho, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o seu bairro, a sua cidade, a sua empresa onde você trabalha, a nossa nação brasileira, em nome de Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos estar falando a respeito do tema a pureza, relacionado à vida da igreja. Lição de número 10 do dia 4 de março de 2012. Esta lição foi comentada pelo nosso pastor Ailson Dias, ali, no bairro Vila Bretas, onde ele pastoreia, na rua José Carlos Pereira. Ele também é nosso pastor vice-presidente da Igreja Chamas do Avivamento. Louvamos a Deus pelo trabalho que ele tem realizado nas nossas lições, como comentarista, como redator. Tem sido um instrumento de Deus na casa do Senhor. Que Deus continue abençoando o pastor Ailson Dias e a sua família e a igreja que está no Vila Bretas. Amém? Hoje, meio-dia até às 13 horas e 30 minutos, pastor Edneuton Saturnino e sua esposa, irmã Elaine, no programa Chamas do Avivamento, toda sexta-feira, quero dizer para você, toda sexta-feira, meio-dia até às 13 horas e 30 minutos, no Facebook e na rádio web. Programa Chamas do Avivamento com o pastor Edneuton e irmã Elaine. Amém? Eu quero convidar você a ler o tema da nossa lição, a pureza. Texto áureo está no Salmo 18, verso 26. O texto diz assim: com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável. Ou seja, Deus, ele trata cada um de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu comportamento. Se a pessoa é pura, Deus vai tratá-lo com pureza, com coisas boas. Mas se a pessoa é indomável, é perverso, Deus vai tratá-lo da mesma forma. É o que o texto está dizendo. Tá? Então, é uma ação que provoca uma reação. Isto faz parte da física. Ok? Então vamos lá. Verdade prática, a pureza é a marca da igreja fiel. Mateus 5, versículo 8, Jesus estava pregando para uma multidão. Seus discípulos estavam no meio daquela multidão. E ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso está mostrando para nós que somos da igreja e para quem está no mundo, que se quiser ver a Deus, tem que ter pureza de alma e de coração. Isto é uma verdade. Amém? Nossa leitura em classe está no Salmo 24, versos 3 a 6. O salmista começa perguntando: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém? Vamos orar ao Senhor. A oração é importante, né? A oração mostra a nossa comunhão com Deus. A oração mostra a nossa confiança em Deus. A oração, ela traz resultados positivos, abre portas, né? Acontece curas, acontece milagres, a operação de maravilhas. A oração, ela é poderosa e eficaz. A oração feita por um justo. Que Deus abençoe você que ora. Continue orando, não deixe de orar. Deus conta com as nossas orações. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado por este momento em que estamos aqui transmitindo a tua palavra, realizando este programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical, com o objetivo, Senhor, de evangelizarmos vidas, de estarmos ensinando a tua palavra, edificando a tua igreja. Senhor, abençoe todos aqueles que participam, que acompanham, que se inscreveram no canal, que têm compartilhado este trabalho. Pai eterno, que o Senhor venha ser com eles, os abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoe a nossa nação brasileira, Senhor, salvando vidas, curando vidas, libertando pessoas para a glória e louvor do teu santo nome. Abençoe as fábricas, as indústrias, empresas, lavouras, as fazendas, todas as propriedades rurais. Sim, meu Deus, abençoe as nossas terras, fortalecendo-as para que venham produzir alimento com abundância. Teu nome venha ser glorificado e as vidas, Senhor meu Deus, venham ter o pão de cada dia. Em nome de Jesus, ó Pai eterno. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, pois bem, estamos falando sobre a pureza. Puro, o que é algo puro? É sem mistura, né? Sem alteração ou modificação, sem mancha, sem mácula, incorrupto, que expressa honestidade, sinceridade, transparente, que se apresenta de modo claro. Isto é uma verdade acerca da pureza. Tá? Algo que sofre algum tipo de adulteração não pode ser chamado de puro. Né? Alguém vai dizer, foi adulterado. Isso é um grande problema. Tá? Mas Deus quer nos fazer voltar à forma original. Né? Por qual forma original do homem? Gênesis 1, 26, nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, Salomão disse, né? Uma coisa tão somente achei, que Deus fez aos homens puros, porém eles buscaram muitas invenções. Essas invenções que Salomão fala, corrompe a pureza do homem, né? Então é disso que Salomão está falando. Fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas as invenções que o homem fez o corrompem ou o corromperam. E agora, através do sangue de Cristo Jesus, nós somos purificados de todo pecado, voltando a ser imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele diz assim na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 1. Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Né? Paulo estava dizendo, olhem para mim, que vocês verão a Cristo na minha vida e passem a me imitar. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer, já estou crucificado em Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus,
por aquele que muito me amou e se entregou por mim. Então Paulo está dizendo, eu abri mão da minha vida para que Cristo vivesse em mim. Então ele alcança a pureza da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meu querido irmão, o objetivo do Evangelho de Cristo é restaurar em nós a natureza, a semelhança perdida lá no Éden. Tá? Então veja bem o que está escrito lá em Atos capítulo 11, versículos 25 e 26. Essa semelhança, né, essa imagem de Deus em nós, só pode ser restaurada por meio do aprendizado do Evangelho, por meio da aplicação do Evangelho. Lá está escrito em Atos 11, 25 e 26, que Saulo e Barnabé passaram um ano inteiro ensinando a palavra do Senhor aos irmãos que estavam em Antioquia. E pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, ou de pequenos cristos, né, semelhantes a Cristo. Então esta pureza, ela só pode ser restaurada em nós através da aplicação do Evangelho, né, através do poder purificador que é no sangue de Cristo Jesus. Nicodemos, quando foi procurar Jesus, né, a Bíblia diz que à noite ele foi procurar o Senhor e chegou e disse, né, mestre, nós sabemos que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Qual a resposta de Jesus? Em verdade eu te digo que é necessário você nascer de novo para que possa ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou meio incomodado, não é? Como é que pode ser um homem como eu, já de idade, adulto, voltar a entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse para ele, em verdade eu te digo, que necessário é você nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para que você possa ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Então, aí mostra para nós a necessidade de nascer da água, da palavra e da ação do Espírito Santo. Ou seja, gerando em nós, né, ou restaurando, melhor dizendo, a imagem e a semelhança que nós perdemos lá no Jardim do Éden, ok? Então vamos lá. O que é pureza? O termo puro ou pureza significa sem mistura, genuíno, sem alteração, virgem, casto, imaculado, sincero, etc. A palavra nesta expressão aparece como um adjetivo bem definido, com um sentido muito forte, né? É um adjetivo que os membros da Igreja de Cristo têm e precisam ter. Tá? Vamos lá. A pureza aparece como um dos atributos pessoais da Igreja de Cristo, que declara de vez a sua característica como o corpo do Senhor. O vocábulo revela a singularidade pessoal do caráter e da personalidade da Igreja. Louvado seja Deus, né? Por isso que os apóstolos vêm sempre mostrando que há uma necessidade da Igreja de santificar-se. Por exemplo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o autor diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, santificação mesmo do que purificação, né? Mas promovida, feita através da crença em Cristo Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, Pedro vai dizer assim para a igreja, mas como é santo aquele que vos chamou,
Sede santos, todos vós, em vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver. Porque aquele que vos chamou é santo. Né? Sede santo, porque eu sou santo, disse Pedro. O que é santo? Separado do pecado, separado do mundanismo, separado da imoralidade, separado da incorrupção, separado da incredulidade. Então é separado de pecado, ok? Então vamos lá. Apocalipse 22, versículo 14, no final de tudo, vai mostrar uma grande vantagem para aqueles que persistem no caminho de servir a Deus em santificação, em pureza. Olha lá a promessa para nós. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas e a comer do fruto da árvore da vida. Que promessa maravilhosa. Então vale a pena, meu irmão, minha irmã, a gente separar a nossa vida do meio dos ímpios, do conselho dos pecadores. Né? Vale a pena a gente se separar e entender que o que é bom, que é reto, que é justo, que é honesto, que é de boa fama, nós temos que praticar para agradar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá. O perigo da mistura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Está escrito assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade há entre a justiça e a injustiça? E que comunhão há entre a luz e as trevas? E que concórdia há entre Cristo e a Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Meu irmão, minha irmã, tem misturas que não dão certo. Por exemplo, um policial andar com um criminoso. Vai dar certo? Vai dar errado. O policial vai perder a sua função. Né? Não tem como um salvo em Cristo andar com o ímpio pecador, né? Com aquele que tem prazer no pecado. Não vai dar certo, é disso que Paulo está falando. São pensamentos opostos, vão entrar em choque. Né? E se não entrar em choque e houver união desses dois, o salvo se torna como o ímpio. Né? Tem um provérbio que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Então as pessoas, eles nos avaliam de acordo com quem a gente anda. Nos avaliam de acordo com o nosso comportamento. Pessoas que andam misturadas, o resultado é um só. Tudo é farinha do mesmo saco. Esse é o jargão que fala para aqueles que andam envolvidos com pessoas erradas, ok? E tem um que mostra uma consequência, né? Quem mistura com porco, farelo come. Ou vai sofrer, né, os mesmos danos, as mesmas consequências. Então veja bem, a casa de Israel é a maior prova do que vamos abordar neste ponto. O quanto Israel sofreu por misturar-se com outros povos. Israel tinha uma lei, né, que eles não podiam dar seus filhos em casamentos a filhos de outros povos. As filhas de Israel não podiam se casar com os moços de outras nações. E os moços israelitas não podiam se casar com as moças de outras nações. E o que deu?
Israel se afastou inteiramente da presença de Deus, passou a adorar outros ídolos, rejeitou os mandamentos de Deus, viveu na promiscuidade, no adultério, praticou injustiça, abandonou os órfãos, as viúvas, exploraram os irmãos, os próprios irmãos escravos, perderam a noção do que era sagrado, do que era temer a Deus. Então, o resultado: Israel foi parar, no cativeiro babilônico, sofreu muitas guerras, perseguições, foi derrotado muitas vezes na antiguidade e sabe que não pode se misturar com outros povos. Por quê? Porque Deus não aceita. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao sistema mundano, como está em Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e a Mamon, porque você agrada a um e desagrada o outro. Então não podeis servir a Deus e a Mamon. Então isso é uma verdade, tá? Você não tem como ter dois patrões ao mesmo tempo. Você vai acabar desagradando um deles, pode ter certeza. O pedreiro é mestre disso, né? Pega uma casa, pega outra, e de repente arruma uma confusão ali, e uma das casas, algum dos patrões não vai ficar satisfeito, pode ter certeza. Então vamos lá. A casa de Israel, isso aconteceu, né? Veja que Esdras chama o povo de Israel para fazer um concerto, porque eles tinham se casado com mulheres estrangeiras, e Deus não aceitava aquilo dentro de Israel. E orando Esdras, e fazendo essa confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então veja bem, o choro foi grande. Esdras viu que o pecado, continuava dentro de Israel. Ele tinha que purificar a nação para que ela pudesse habitar Jerusalém e voltar a cultuar ao Senhor, conforme os mandamentos de Deus. Então ele viu que era uma grande multidão, muitos homens estavam cometendo este pecado de casarem com mulheres de outras nações, cujos deuses eram falsos deuses, eram pagãos, E isso trouxe um problema muito sério para Israel, durante toda a sua caminhada. E quem começou com isso? Que deu maior prova? Salomão, Sansão. Todos eles se casaram com mulheres estranhas e só se deram mal. Andaram para trás e não para frente. Todo o sofrimento e fracasso de Israel como nação estão diretamente ligados com a idolatria que praticou por causa das alianças feitas com as nações que praticavam cultos a deuses pagãos, dos moabitas, amonitas, cananeus, etc. O antônimo mais comum da palavra pureza é mistura, quer dizer contaminado. O dito que diz que as más companhias, conversações corrompem os bons costumes, é realmente a prova de que fazer amizade com quem não tem nossos hábitos é muitas vezes trágico para os nossos bons costumes.
Olha, pai e mãe tem que prestar muita atenção com quem os filhos estão andando, o que os filhos estão fazendo juntamente com os filhos de outras pessoas. Porque pode dar errado. As más conversações corrompem os bons costumes. É tendencioso os filhos querer pegar exemplo dos colegas lá nas ruas, né? E o pai e a mãe, quando vê que o filho entrou num caminho errado, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: eu e seu pai nunca fizemos isto, nós não te demos este mau exemplo. Não deu mau exemplo, mas deixou a porta da rua aberta. E não foi atrás para saber o que estava acontecendo. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, né, com quem nossos filhos estão andando. Como eu disse antes, quem mistura com porco, farelo come. E a gente tem visto que tem muitos pais que estão enganados acerca de seus filhos. Estão crentes que os filhos são os anjinhos, que são uma bênção. Mas quando a bomba estoura, a decepção, a frustração é muito grande. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Eu já vi muitos colegas meus, né, virarem bandidos, né, na infância ainda, virarem criminosos. Meu pai e a mãe achavam que estava na escola, mas estava aprontando. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que não haja esta mistura. Por isso que é bom você, pai e mãe, acompanhar na escola, acompanhar onde vai junto, leva junto, né? E se dá uma liberdade assistida, acompanhada, para evitar estes males, ok? No mesmo texto, o apóstolo Paulo conclui: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Muitas vezes na história o povo de Deus deixou de ser abençoado, perdeu oportunidades especiais de Deus para o futuro promissor, perdeu postos importantes na vida, porque se misturou, maculando assim a pureza de Cristo em sua vida. Não é uma questão de egoísmo ou de acepção, mas de pureza requerida pelo próprio Senhor, né? Então a gente tem que entender, né, que é para sair do meio deles. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:22, Paulo diz: abstende-vos de toda aparência do mal, porque o mal contamina, né? Eu conheço amigos meus que a polícia estava fazendo uma ronda e abordou um grande grupo de pessoas. A gente estava perto e foi levado para a delegacia e arrolado como também um dos autores. E a justiça não quis entender que ele só estava perto, né? Conheci, né, um rapaz na cadeia, ele estava armado, mas ele não participou do crime. E o próprio tio dele, que estava preso também, falou: olha, ele não fez nada, ele estava lá no dia, ele deu esse azar, e eu tive que matar o moço, mas pelo fato dele estar perto, ele acabou tomando 1 ano de cadeia. Você já pensou o que é isso? Né? Quem mistura com porco, farelo come. É o ditado, é a consequência. Então nós temos que entender isso. Deus nos chamou para a santificação, como está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Né? Casar-se com pessoa de fé oposta é um grave problema que a pessoa está adquirindo. Um vai para uma igreja evangélica, outro vai para a igreja católica. Um vai para o centro espírita, o outro vai para uma igreja católica. Ou um vai para a igreja evangélica, outro vai para o centro espírita.
né? Um vai para o espiritismo kardecista, o outro vai para uma igreja protestante. Não dá certo, né? E resultado, né? Pode ocorrer um divórcio, pode ocorrer brigas. E os filhos, quando começarem a ter entendimento das coisas, para onde eu vou? Seguir o papai ou seguir a mamãe? Né? Então nós temos que entender, a mistura é um grave problema. Foi problema para Israel, foi problema para Sansão, que casou-se com Dalila, perdeu a unção de Deus, teve os seus olhos furados, se tornou boneco de brinquedo para os filisteus, né? Salomão casou-se com princesas de outros povos, fazendo alianças, e elas o conduziram à idolatria, né? E ele pecou grandemente contra Deus. Então a gente tem que acordar e entender que o julgo desigual é um problema grave, né? Então vamos lá. Salmo 1, verso 1, diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por que que ele não faz estas coisas? Por que que ele não ouve o conselho dos ímpios? Por que que ele não se assenta na roda dos escarnecedores? Por que que ele não se detém no caminho dos pecadores? Porque, lá no verso 2 está a resposta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Resultado, ele entendeu que ele tinha que viver uma vida para agradar a Deus e que não podia se misturar com pecadores, né? O que é misturar? Estar junto, entrelaçado. Posso ter amigos fora da igreja? Posso, mas não íntimos, não tão próximos, não de convivência diária, né? Mas pessoas com as quais eu me relaciono, me preocupo com elas, que eu tenha a liberdade de falar de Jesus para elas, de falar do céu e do inferno para elas. Porque eu amo essas pessoas e quero o bem delas. Agora, praticar o que elas praticam, eu não posso. Tá? Não é questão de acepção, não é questão de falar que somos melhores, é questão de mostrarmos que existe um Deus que é santo e que nós que servimos a este Deus também precisamos ser santos, separados de todo tipo de pecado. A essência da pureza de Cristo, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Abre a sua Bíblia para você ler daqui a pouco. A pureza da igreja só é possível porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, pelo poder da mensagem da cruz de Cristo, produz na igreja a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como o pecado foi transmitido a nós, por sermos descendentes, né, de Adão, a pureza de Cristo é transmitida a nós por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. E o Espírito Santo opera em nós essa pureza. Mas como? Veja bem. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então tem que estar em comunhão com a igreja, fazer parte da igreja, ter comportamento de cristão, estar na luz, ou seja, conhecer a Cristo e relacionar-se com Ele. Porque em trevas não tem como conhecer a Cristo. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, né? Quem segue alguém é porque o conhece. Ok? Então vamos lá. Não existe pureza em ninguém ou em qualquer outra coisa se Deus não estiver nele. Nenhum conceito de pureza pode ser aceito
E nenhuma outra fonte de pureza existe que não seja Deus. A Bíblia diz que Deus ele é puro, ele é santo. E para aproximar-se, para chegar-se a Deus, também precisa ser santo, ser purificado. Você lembra de Moisés pastoreando as ovelhas de Jetro lá no deserto? O que Moisés viu? Uma sarça no deserto que estava pegando fogo, mas não se consumia. Moisés pensou, mas o que é isto? Uma planta que pega fogo, não vira brasa, seus galhos não caem, não vira cinza e não dá fumaça? Vou ver o que é. Quando ele aproxima, Deus disse para ele, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Ou seja, a presença de Deus estava em um lugar santo. O que estava representando aquelas sandálias? O contato de Moisés com o mundo, com o mundanismo. Né? Então ele, em reverência a Deus, ele tira as sandálias dos pés e se aproxima. Aí Deus começa a falar com ele. O profeta Isaías entra no templo do ano em que morreu o rei Uzias. Ele diz, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins voavam de um lado para o outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele viu que um anjo, um serafim, pegou uma das brasas do altar, com ela tocou a sua boca e disse, olha, o teu pecado foi purificado. Então o homem, para estar na presença de Deus e não morrer, ele tem que estar limpo, puro diante de Deus. E a Bíblia mostra dois jovens chamados Nadab e Abiú, que entraram diante de Deus para oferecer incenso. Mas um incenso que não era segundo a fórmula que Deus tinha passado para Moisés e para Arão oferecerem dentro do templo. Quando Nadab e Abiú chegam com esse incenso, com fogo estranho, Deus os matou. Então, meu irmão, minha irmã, se nós queremos ter vida diante de Deus, temos que estar purificados e fazer o que a sua palavra manda. Por isso que nós somos purificados pela crença em Jesus. Tá? Então, quando o homem crê no sacrifício de Jesus, né, é o que Jesus está dizendo, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então, por meio de Cristo, nós entramos diante de Deus. Quando Cristo morre na cruz, o que acontece? Lá no templo. No templo tinha um véu, né, ou uma cortina, que tampava o lugar santo dos santos. Só podia entrar ali o sumo sacerdote, primeiro, né, para oferecer sacrifício por si e depois pelo povo. Caso contrário, ele morria lá dentro. Tanto que, segundo a tradição, eles amarravam nele uma corda para puxá-lo para fora, caso morresse. Né? Então ele tinha que se purificar primeiro. Mas quando Jesus morre, aquele véu que tinha uma espessura de 14 centímetros. Você já pensou o que é um pano com espessura de 14 centímetros? Não tem mão humana para rasgar, não tem. Não tem como. Né? E a Bíblia diz que aquele véu se rasgou de alto a baixo, significando que um novo, vivo e santo caminho nos foi aberto, pelo qual nós podemos entrar com confiança diante de Deus. Aleluia! Por meio de Cristo Jesus. Então vamos lá. Nenhum conceito de pureza pode ser aceito, nenhuma outra fonte de pureza existe que não seja Deus. Então um fato interessante no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, falando sobre a história de Cornélio, um centurião romano, que era um homem temente a Deus, que jejuava, orava e dava esmolas.
E a Bíblia diz que um anjo, um certo dia, aparece a Cornélio e diz para ele: olha, Cornélio, a tua oferta, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Mas faz uma coisa, agora manda chamar a Pedro, porque ele vai dizer para você o que você deve fazer. Enquanto os soldados de Cornélio vão aonde estava Pedro, Pedro estava no terraço, orando e jejuando ao Senhor. E a Bíblia diz que Pedro teve vontade de alimentar. E nessa vontade de alimentar que ele teve, Deus fez descer do céu um lençol amarrado em 4 pontas, e nele tinha vários animais, né, que eram animais considerados impuros segundo a lei. E Pedro ouve uma voz: Pedro, mata e come. Ele disse: ah, Senhor, na minha vida nunca comi nada impuro. E qual a resposta de Deus? Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. De repente, os soldados batem na porta onde estava Pedro, na porta da casa onde Pedro estava, e chamando a Pedro. O Espírito Santo disse para Pedro: vai, porque fui eu que enviei eles até você. E Pedro foi até a casa de Cornélio. Cornélio disse: olha, eu estava orando, um anjo mandou chamar você para que eu te ouvisse. Aí ele começa a pregar o Evangelho, falar de Jesus. Enquanto Pedro está pregando para as pessoas que estavam na casa de Cornélio, com Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre eles, e foram eles batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então Pedro entendeu: olha, de fato eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, né? Atos 10, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então Pedro foi à casa de um centurião romano pregar o Evangelho, falar de Jesus, né? Então Pedro entendeu que a salvação era para todos. Naquele dia ali, houve a conclusão da inauguração da Igreja de Cristo, formada por judeus e gentios. Deus fez um só povo, e todos purificados pelo poder do sangue de Cristo, porque creram em Jesus e no seu Evangelho. Que coisa gloriosa! Então, meu irmão, minha irmã, a nossa purificação só pode vir de Deus. Não tem outro tipo de purificação. Tem gente que na virada de ano se veste de branco, vai tomar banho de mar. Tem outros que vai fazer outros tipos de oferendas, querendo uma purificação da alma e do espírito. Mas eu digo para você, a nossa purificação vem por meio da crença em Jesus, por meio da palavra. Amém? Então veja bem, né, o que aconteceu ali na casa de Cornélio. E Pedro disse: olha, eu não posso negar a eles o batismo nas águas, porque receberam, assim como nós, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Foram purificados. Amém? Então veja bem, não existe nada mais impuro do que a pureza do coração do homem. Interessante, né? Como o pastor Ailson coloca, não existe nada mais impuro do que a pureza do coração do homem. Ele está dizendo: olha, aquele que se considera puro, né, já está se mostrando que é impuro. É o que está lá em Isaías 64, 6. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? Então o homem, ele quer se gabar da sua própria justiça, da sua pureza. Então ele já está errado. Ele já mostrou que ele é impuro, tá? Mas quem pode purificar o homem é somente o Senhor, como purificou a Cornélio, a sua família,
os seus soldados que estavam ao seu serviço e os seus amigos. A própria natureza humana está contaminada pelo pecado original, e engana-se quem pensa que é puro em seu coração, sem a restauração da alma, sem o poder do Evangelho de Cristo. Abre a sua Bíblia no livro do evangelista Mateus, capítulo 15, versículo 18 até o 20. Vamos ver. O texto diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Meu irmão, minha irmã, Jesus foi indagado por fariseus, por saduceus, guardadores da lei, que viram os discípulos de Jesus chegando e sentando à mesa e comendo, sem lavar as mãos. Por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Isso, olha, o que sai da boca do homem é que o contamina, não o que entra. Porque o que sai da boca sai do coração, que está cheio de adultério, de mentira, de engano, de tanta coisa que não devia estar. Então vamos lá. A presença de Cristo pela pureza. Tiago 4, versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo se torna em inimizade contra Deus? Em discutir este assunto fica mais fácil entender a expressão de Tiago, que diz adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não devemos considerar o substantivo na sua forma literal, mas na sua forma contextual. Sabemos que o vocábulo adúltero neste texto significa misturar o que é puro com o que é impuro. O termo é muito mais abrangente que o valor da palavra em si. O pecado faz do perdido um inimigo em potencial de Deus, pois além da aliança quebrada, ele passa a servir o maior inimigo de Deus, que é o príncipe das trevas, que escraviza. E o pecador, pela vontade da sua natureza carnal, serve com todo o requinte do mal ao poder do diabo. Quando restaurado a presença do Espírito Santo no coração do reconciliado, o faz buscar a presença de Deus, que opera pelo mesmo Espírito a pureza na sua alma e no seu corpo para servir a Deus na beleza da sua santidade. João 8,34 diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, como ser liberto do pecado? Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. João 8,36. Também João 8,32. Então, quer dizer, é preciso haver um relacionamento com Cristo. Crer que Ele é o seu Senhor, crer que Ele é o seu Salvador, crer que Ele é o seu libertador. Mas aí você precisa se relacionar com Ele. Como? Orando, estudando as Escrituras e fugindo da aparência do mal, não se misturando. Por exemplo, um alcoólatra. O camarada aceita Jesus, é liberto do vício da bebida. De repente, ele passa sempre na porta do boteco para ir para a igreja. E amigos o chamam: ô fulano, vem cá, senta um pouquinho aqui. E ele acaba sentando. De repente ele está bebendo. De repente ele está voltando para o alcoolismo. Aí, resultado, acaba ficando novamente na escravidão.
Então, quando Cristo nos liberta, nós não podemos voltar para o pecado. Temos que entender isso, né? Agora, é óbvio que não podemos desistir dessa pessoa que reconheceu em Cristo o seu senhorio e a sua salvação. Mas alguém tem que comprar esta briga. Alguém tem que lutar por esta pessoa, na oração e no jejum. Somente Deus para dar esta vitória. Amém? Então vamos lá. Quando o restaurado, a presença do Espírito Santo no coração do reconciliado, o faz buscar a presença de Deus que opera pelo mesmo Espírito, a pureza na sua alma e no seu corpo para servir a Deus na beleza da sua santidade. A presença constante de Cristo em sua vida faz a pureza do Senhor, bem como os outros atributos pessoais de Deus, manifestar na vida do restaurado pelo poder do Evangelho. Por esta razão, o pecador vem para o reino de Deus e em pouco tempo ele começa a agir de acordo com as atitudes da vida moral de Deus. Ele passa a ter comportamento de um salvo, de cristão, tá? Então veja bem, a semelhança de Cristo começa a ser nele manifestada, como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha como é interessante que quando Jesus estava para ser preso, Judas havia combinado com os homens, olha, aquele a quem eu beijar, este é Jesus. Assim que eu beijar, prendam ele. Por que Judas falou isso? Porque todos os discípulos se tornaram parecidos com Jesus, de tal forma que foi difícil de identificar a Cristo. Então, o que acontece mais à frente? Vem Pedro. Pedro foge e nega Jesus. Alguém fala, ó, você é um deles, não é? Não, eu não conheço esse homem. De repente passa alguém e fala, olha, eu te vi no meio deles, você estava com eles. Não, não conheço este homem. E chega uma pessoa e fala, olha rapaz, você é um deles, porque você fala como um deles. Pedro adquiriu até o sotaque de Jesus pela convivência com o Senhor. Né? Fala como um deles. Então é interessante a gente olhar, né, e ver o que o Evangelho vai fazer conosco. Vai nos tornar parecido com Cristo. Vai fazer de nós cristãos. E nós, cristãos, muitas das vezes somos identificados, né, pela nossa maneira de viver, né, a sua maneira de falar, como Pedro, né, a sua conversa, o tipo de assunto que você sempre tem. Dependendo da sua conversa, alguém vai te perguntar, você é cristão, você é evangélico, você é de qual igreja? E como você se veste. As vestimentas falam muito na vida de um cristão que é puro diante de Deus. As pessoas o identificam rapidamente como um cristão. Mas se veste, né, conforme as pessoas que estão no mundo, sem pudor, né, com sensualidade, mostrando o que não devia mostrar, aí as pessoas vão ter dificuldade para te identificar como um cristão, como uma cristã. Então, meu irmão, minha irmã, a pureza da igreja, ela é de suma importância, porque sem a pureza nós não vamos ver a Deus, como está em Mateus 5,8. Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Apocalipse 22, versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas e tenham direito a comer do fruto da árvore da vida. Então, sem pureza, sem santificação, vamos ser deixados para trás.
pode ser das Chamas do Avivamento, pode ser da Assembleia, pode ser da Deus e Amor, pode ser da Batista, pode ser da denominação que você quiser ser. Mas se a sua vida não estiver pura aos olhos de Deus, não tem como você entrar diante do Senhor. Isto é uma verdade. Então guarde este ensinamento no seu coração, purifique-se, né, como ele também é puro. João falou acerca da promessa, né? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Qualquer que nele tenha esta esperança de vê-lo assim como ele é, purifica-se a si mesmo. Amém? Como ele também é puro. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom final de semana. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos novamente aqui às 15 horas no YouTube e também no Facebook, em nome do Senhor Jesus.